Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Na aula de hoje falaremos de mudanças linguísticas. Faremos um recorte numa mudança linguística que atinge diretamente os termos essenciais da oração. Mais especificamente, falaremos da gradativa perda de espaço que o sujeito oculto está tendo para o sujeito indeterminado no português brasileiro. Então vamos lá. A língua é um organismo vivo, em constante processos de mudança. Essas mudanças podem ser de naturezas diversas, fonológicas, morfológicas, sintáticas, semânticas, lexicais, enfim. E podem ser resultados de diversos fatores, políticos, históricos, sociais, geográficos, dentre outros. Faraco 1991 vem nos dizer que as mudanças linguísticas nem sempre são percebidas pelos falantes em virtude de sua natureza. As mudanças são graduais, regulares, lentas, contínuas e atingem apenas parte do sistema, e não seu todo. Isso significa que, no recorte longo de um tempo, conseguimos perceber a existência de uma mudança linguística, mas não conseguimos pontuar o momento exato em que essa mudança ocorreu. Gosto de fazer a analogia da mudança linguística com o anoitecer. Todos nós sabemos a diferença do dia com a noite, mas não conseguimos enxergar o momento exato em que o dia virou noite. Sabemos que está escurecendo aos poucos e de repente ficou escuro, mas o divisor do dia com a noite não dá para perceber. Assim como acontece com o pôr do sol, acontece com a língua. Vejamos um exemplo. De vossa mercê para vós me ser, você, você e se, percebemos claramente mudanças na estrutura da palavra, mas não sabemos pontuar o momento exato em que determinada forma deixou de ocorrer para dar espaço a uma forma nova. Até porque é muito comum nos processos de mudanças linguísticas que uma forma antiga co-ocorra com a forma nova, até chegar a algum ponto em que essa forma antiga deixe de ser utilizada pelo falante e passa a ceder definitivamente seu espaço à forma nova. E ainda chora escondida, e cê não conta, e cê não conta, que pediu pra voltar comigo, e cê não conta, e cê não conta, aí você não conta. Observem que nos dias de hoje, em termos de léxico, é possível notar que algumas pessoas dizem fotógrafo, outras dizem retratista. Umas falam tirar uma foto, outras dizem bater um retrato. Umas falam avião, outras dizem aeroplano. Umas dizem voar, outras avoar. Umas pessoas falam ônibus, outras falam expresso. Umas dizem dirigir um carro e outras dizem choferar um automóvel. Pois bem, entendida essa primeira parte das mudanças linguísticas, repito, que são sistemáticas, pontuais, graduais, lentas e contínuas, podemos então encaminhar para o objetivo deste vídeo, que é mostrar o porquê que o sujeito oculto está perdendo espaço para o sujeito indeterminado no português brasileiro falado. Então vamos lá. Inicialmente, vamos lembrar que, sintaticamente, as orações são constituídas por dois elementos essenciais: o sujeito, que é o ser sobre o qual se faz uma declaração, e o predicado, que é tudo aquilo que se diz do sujeito. Nas orações que têm sujeitos, podemos perceber que eles podem ser simples, quando tem apenas um núcleo, por exemplo, José cantou bem; composto, quando tem mais de um núcleo, por exemplo, José e Maria cantaram bem; indeterminado, quando não é possível ou não se tem interesse em conhecer quem executou a ação, por exemplo, cantaram bem; oculto, também conhecido como determinado, justamente por não estar expresso, mas por ser facilmente identificado, por exemplo, cantei bem. Observe que neste caso trata-se de um sujeito que não está na estrutura argumental, mas pode ser recuperado pela desinência verbal. Por isso, o sujeito oculto também é conhecido como sujeito desinencial. Vejam bem,
cantei bem. O sujeito só pode ser eu. Isso acontece porque a língua portuguesa, em muitos pontos, é redundante. Veja este exemplo. Nós estamos felizes. Observem que o plural está marcado no sujeito, no verbo e no predicativo. Algumas dessas redundâncias na norma culta não podem ser eliminadas em virtude das concordâncias verbal e nominal que precisam estar caracterizadas nos morfemas. Entretanto, algumas redundâncias podem ser eliminadas. Por exemplo, não preciso dizer nós estamos, basta dizer estamos, que já sabemos que o sujeito é nós, certo? Isso é possível porque o português tem 6 desinências verbais, sendo uma para cada pessoa do discurso. Observem a conjugação do verbo cantar no presente simples do indicativo. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Observem que, para cada pessoa do discurso, há uma desinência específica. Entretanto, o que podemos observar no cotidiano é que alguns desses pronomes estão sendo gradativamente substituídos por outros. Por exemplo, o tu. É raro o uso do tu no português brasileiro falado. Algumas regiões ainda empregam o tu, mas o que podemos observar é que, em boa parte dos casos, não empregam um verbo adequado ao tu conforme prescreve a norma culta do português. Em geral, o tu está sendo substituído por você. Um outro caso também, o vós, que praticamente não existe mais no português falado. Seu contexto ficou muito restrito a discursos religiosos, políticos, jurídicos, mas no cotidiano o povão mesmo já substituiu o vós por vocês. Outro pronome também que está perdendo espaço é o nós. No português falado é muito comum, mesmo em contextos formais, falante substituir o nós por a gente. Enfim, consolidando essas mudanças, vamos ver como ficaria a conjugação verbal do verbo cantar. Então, ficaria assim, então. Eu canto, você canta, ele canta. A gente canta, vocês cantam, eles cantam. Observem que de 6 desinências restaram apenas 3. Isso significa que há algum tempo atrás, se você dissesse cantamos bem, saberíamos quem é o sujeito pela desinência. Mas agora se eu disser canta bem, não dá. Não se sabe se é você, ela, ele, a gente ou outro substantivo. Se disser cantam bem, não dá para saber se é vocês, eles, elas ou outro substantivo. Enfim, o sujeito oculto está condenado a sobreviver apenas na primeira pessoa do singular. Canto bem. Nos demais casos, o sujeito oculto está cedendo espaço ao sujeito indeterminado. Bom, pessoal, é importante observarmos o seguinte. O linguista Fernando Tarallo, 1994, vem nos mostrar que as mudanças linguísticas elas podem ser balanceadas entre ganhos e perdas. Isso significa que, se por um lado a língua perde um ponto, ela pode recuperar em outro. O que acabamos de ver ilustra muito bem isso. Vejam bem, o português brasileiro, como vimos, está perdendo 3 das 6 de suas desinências. Mas, por outro lado, está ganhando o preenchimento da casa do sujeito oculto, que até então poderia ficar vazia. Gostaria, por fim, de fazer mais um importante esclarecimento. As mudanças linguísticas são vistas por algumas pessoas, principalmente aquelas de formação mais conservadora, como algo errado, como uma corrupção da língua, como algo feio que precisa ser coibido. Na verdade, pessoal, isso é uma bobagem sem fundamento. As mudanças linguísticas vão acontecer no idioma, os falantes queiram ou não. Além disso, elas representam um estágio da língua. E não existe um estágio mais bonito, mais correto, menos corrupto que o outro. Os estágios da língua são simplesmente estágios da língua. E o Saussure já falava muito bem disso no início do século passado, quando ele falava de diacronia e sincronia. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre esse assunto, ampliar seus conhecimentos acerca da mudança linguística, recomendo sim a leitura de publicações na área da linguística histórica, da sociolinguística e dentre outros. Bom, pessoal,
É isso. Espero que este vídeo tenha despertado a consciência linguística de vocês acerca dos processos de mudanças linguísticas, mais especificamente das mudanças que atingem os termos essenciais da oração. Em nome de toda a equipe de Português Básico 2 da Universidade Federal de Goiás, desejo a vocês bons estudos e até o nosso próximo vídeo.